as bênçãos posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Quando a gente abre a palavra, aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está preparando os discípulos para a missão, ele fala assim: receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas o que será que isso quer dizer? Se a gente for aplicar esse versículo para a nossa vida, a gente não está lá em Jerusalém. Então aqui perto de nós não está Samaria, não está a cidade da Judéia. E aí? Bom, quando Jesus fala esse versículo, ele está falando que a gente vai expandir os horizontes. E Deus inspirou o coração de muita gente na nossa igreja para expandir a obra que estava sendo feita ali. Se estava acontecendo uma escola dominical aqui, alguém se perguntou: será que a gente também não pode ir em outro bairro buscar as crianças para trazer aqui para a escola dominical para participar junto? Cadê o Rodrigo? Ah, Rodrigão, vem cá. Ele é de Palmas Tremembé. Como é teu nome? Rodrigo. Quantos anos você tem? 8. Quando é que você vai fazer 7? Já fiz. Muito bem, Rodrigo. Esse é dos bons, esse é inteligente. Venha sempre à escola dominical, viu? Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu primeiro me apresentar, eu sou o Rodrigo. E o primeiro que vou chamar é Rodrigo. Vamos lá. Sabe que uma falta é perdoado, né? Mas esses dois, o Rodrigo e o Danilo, não tiveram nenhuma o ano inteiro. Muito bem. Vim aqui para contar um pouquinho de uma história que é muito legal. Primeiro, quero agradecer e fazer parte e ter a honra de 90 anos dessa igreja maravilhosa, onde eu pude passar e aprender muitas coisas boas, né? Ouvindo de Jesus Cristo. Então, eu tô aqui para representar e falar algumas coisas legais. Uma coisa que tinha muito legal também, que eu não esqueço, era a competição entre os carros, que a Cris e o tio Moisés, depois que a gente saía da escola dominical, a gente, quem ganhasse ganhava refrigerante, parava numa banca de jornal perto de casa e comprava uns refrigerantes. Olha, Leandro, espero estar bonita. Ó, quando passava as coisas assim, eu era menor, eu vou falar a verdade, eu pensava assim, cara, eles já estão muito velhos, olha aqui como que era o tio Antranica, olha como era o tio Moisés, olha como que era tal pessoa. Hoje eu acho que eu falo assim, eu acho que eu vou pensar desse jeito aqui. Será que um dia alguém vai falar isso de mim? Mó nostálgico falar sobre isso. Eu pensei que eu nunca ia falar uma coisa dessa. Falar da igreja, assim, desde os meus 12 anos lá. Sempre foi muito especial pra mim ir pra igreja, né? Desde pequeno. O Cauê, o que você acha da escola dominical? Não, eu quero falar sobre o piquenique. Então fala. Deixa eu ver. No piquenique, a gente joga bola, nadou. A perua saía aqui perto de casa, no Tremembé. Sempre tivemos uma estrutura muito boa para chegar até a igreja e até mesmo lá. O pessoal aqui do Tremembé, as crianças do Tremembé hoje vão de perua, né? Tem como posso dizer, um conforto, né? Um negócio legal de poder estar indo e
e ouvir a palavra de Deus, mas estou aqui para contar uma história legal, uma história bacana, mas é rapidinho, gente. Que uns anos atrás, um tempinho atrás, para não falar que eu sou velho, da igreja, que seria a igreja antiga, a igreja mais velha, a gente ia de carro. Nós íamos com o tio Moisés, com a tia Maria, com o tio Paulinho, até a tia Euripe vinha de vez em quando buscar a gente, e a gente às vezes, o carro ia tão cheio que a gente ia no porta-mala. Pra vocês verem, um monte de criança no porta-mala. Muitos da nossa igreja colaboraram indo pegar as crianças do Tremembé, né? E eu desde muito pequena comecei indo na igreja por meio da Gi, da tia Maria, né? A Gi fazia PEC e começou na casa dela, mas depois para não encerrar esse trabalho, as crianças começaram a ir na igreja, né? Bom, como eu já completei a maioridade dentro da igreja, né? 18 anos dentro da igreja, eu vou falar o dia que eu comecei a ir pra igreja agora, né? Eu lembro que a van do tio Paulinho parava aqui na minha porta e minha mãe pegou e falou: por que você não vai um dia? Eu falei: é verdade. E eu via todo mundo descendo, super contente, super feliz. Aí eu correndo. E eu ficava assim, ó, feito um cachorrinho assim, ó, na janela, tipo. Aí eu peguei e fui. E desde esse dia, eu nunca mais me esqueço, porque foi no meu primeiro dia de escola dominical que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi com a tia Karina, eu nunca mais esqueço esse dia, foi um dia muito bom, muito feliz. Aprendendo muitas coisas sobre a Bíblia, sobre Deus, e foi muito especial para mim e para o meu crescimento também, fez muita diferença na minha vida. Só tenho a agradecer por ter feito parte também desses 90 anos da igreja e parabenizar todos, né, que já passaram, que ainda estão na igreja e ouvem da palavra de Deus. E depois desse domingo eu não parei mais de frequentar a igreja, não parei mais de ir, e assim eu continuei indo. Ficava esperando: domingo você vai, não é pra dormir tarde, se for dormir tarde, coloca o celular pra despertar, viu? E era muito legal. Sim, é verdade sobre o castigo. Minha mãe, quando eu aprontava, fazer alguma coisa que não deveria, ela me castigava assim: então, já que você fez isso, você não vai para a igreja, porque era uma coisa que eu gostava muito, né? Sempre gostei de estar lá de sábado, de domingo, nos dias da semana, em todas as programações da igreja eu buscava estar presente. Aí eu falei, né, da tia Sana, que ela levava a gente pra andar de escada rolante, que a gente tinha que decorar versículo, aí a gente andava de escada rolante no Carrefour. As aulas da Amanda, do Nen, que me ensinou, me ensina até hoje. Eu tenho um amor, assim, gigante por ela, é surreal o quanto eu gosto dela, o quanto eu amo ela. A Viviane também é uma irmã, assim, gigante pra mim. É uma pessoa que eu amo muito dentro da igreja. É uma pessoa que sempre acreditou em mim dentro da igreja. E eu peguei o legado da Viviane, né? Que é levar as crianças pra igreja, trazer elas de volta durante muitos anos, isso. E é muito legal também, né? Quando eu vou lá na minha mãe, que as crianças falam: tia da igreja, tia da igreja. Lembro do Cauê, meu sobrinho, que falava: eles não são seus sobrinhos, né, tia? Porque morria de ciúmes, né? Agora com o Isaac já é mais tranquilo, já sabe como funciona, já até ajuda a chamar as crianças também para irem para a escola dominical, para a igreja. E é muito bom que a gente sabe que essa obra de Deus continua, os irmãos continuam empenhados no trabalho do Tremembé. E olha, a gente sabe que o trabalho do Tremembé foi reconhecido internacionalmente. Quando a gente ia para os GEAs da vida, né, eu com as minhas irmãs, ou até a Rafa também, né, fala: vocês são do Tremembé. É uma história muito legal de contar. Fui professora também. Vocês querem ir para o acampamento? Sim!
Mas peraí, o que é, tia Rafa? Vocês só vão se eu carimbar, ó. Calê, tem que chegar no horário certo, na perua, 9h30 lá. Ah, e o batismo, né? A gente não pode esquecer do batismo. Eu lembro até hoje, né, do nosso batismo, nosso curso. Foi onde muita gente tomou a decisão, né, de se batizar nas águas. Eu lembro do meu até hoje, foi muito bom, foi muito especial. O que mais me faz falta é a mocidade de sábado. Essa programação de estar sempre lá, todo sábado, junto das pessoas que a gente gosta, era bom demais. Isso daí eu sinto muita falta. Né, gente? A gente não pode deixar de falar da mocidade. Foi um tempo muito bom, muito gostoso. Tudo que tinha na mocidade era muito legal. Era sempre uma festa estar na mocidade, né? Aí eu vou fugir. Remédio pra gripe. Pode viajar com gripe. Olha, você tá levantado o seu amor. Uma salva de palmas! Das ticas irá casar com os argentinos. Foi um tempo muito bom, muito gostoso. Tudo que tinha na mocidade era muito legal. Era sempre uma festa estar na mocidade, né? É uma honra para mim poder estar gravando esse vídeo e estar compartilhando com você um pouquinho da história, um pouquinho do que eu já vivi, o que eu já passei na igreja. E é uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que fazem parte ou de alguma forma estão envolvidos nessa missão que é abençoada. Eu acho que a palavra é gratidão. Gratidão por tudo que eu passei na igreja, por tudo que o Senhor me deu, por tudo que cada um de vocês fez por mim, que eu sei que não foi pouco. Foi bastante gratificante. E eu acho que até quando eu for mais velhinha, né, que eu já tô ficando velhinha, eu vou lembrar do trabalho do Tremembé, o quanto a igreja ama esse trabalho, o quanto os irmãos que estão lá se empenham para que esse trabalho continue e que realmente a gente faça o nosso propósito, que é ganhar almas para Cristo, amar as crianças e que elas possam crescer firme nisso, na fé, né? Que com Jesus é tudo muito melhor. E assim começou o trabalho do Tremembé. Se a gente trouxesse esse versículo para nossa realidade, ficaria assim: receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas no Tremembé. E, continuando o versículo, para onde mais a gente poderia ir? Que tal na região da Tiradentes, na Igreja Apostólica Armênia também? A Escola Dominical Armênia nasceu no coração do pastor Garabé Topalian, inspirado por Deus. Teve a ideia de recolher as crianças que iam acompanhadas dos seus pais para a missa da Igreja Ortodoxa e levar para o salão do Centro Armênio, que fica atrás da igreja. Então entraram em contato com os padres que fazem missa todo domingo, pediram permissão para começar um trabalho, escola dominical da Igreja Ortodoxa no meio das famílias armênias. Eu lembro quando eu ia, minha mãe ia na missa todo domingo na Igreja Ortodoxa e ela telefonava para todas as filhas, se encontrávamos lá na igreja. E eu ficava com meus 4 filhos no banco. Aí uma amiga que se chama Chaque, ela falou para mim: por que você, no fundo da igreja, tem, no salão da escola, tem escola dominical? Eu posso levar eles na escola dominical? Aí eu saí com ela e levei eles. E eles ficaram lá e gostaram. Incrível, incrível.
porque esse não existe no mundo inteiro. Meu nome é Alexandre Quenchan, irmão do Karina, da Garabet, acho que todo mundo já me conhece. Minhas lembranças da escola dominical, quando a gente era adolescente, ia na escola armênia, meus pais iam na missa de domingo da igreja apostólica, e a gente começou a frequentar então a escola dominical, lá que era dirigida pelo saudoso pastor Garabet Biredé, e pelo Diran, seu filho, muito querido também, Diran Topalian. E a gente aprendeu muito, foi o primeiro contato que eu tive com a palavra de Deus, com aquilo que a gente tem, que ficou guardado até hoje, né? Que assim, a gente mantém essa palavra no nosso coração, na nossa alma. E eu acho que essa possibilidade que nos foi dada naquela época, de estar tendo contato com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, foi importante até para a nossa formação, também enquanto armênios, porque na escola dominical ele também levava a gente para acompanhar um pouco da missa da igreja apostólica, mas também como cristãos. Então isso foi muito importante na minha vida, e eu agradeço muito a essas pessoas, a toda a igreja, e também, até por conta disso, também tive a oportunidade depois, como adolescente, participar um pouco das atividades da igreja evangélica dos Irmãos Armênios. Na época, eu cheguei até a ser diretor dos departamentos adolescentes, então isso ficou em mim, eu não perco isso. Hoje eu já não frequento regularmente, mas tenho as pessoas ainda que frequentam lá, meus irmãos, tenho eles no coração, e tenho essa referência, né, da igreja evangélica dos Irmãos Armênios. Isso começou tudo lá na escola dominical, e eu agradeço todas essas pessoas por terem permitido que eu tivesse Deus comigo continuamente, até hoje e para sempre. Enquanto o padre faz a missa, nós estávamos fazendo escola dominical no fundo. É uma gratidão, é uma bênção. Ganhamos muitas crianças lá para Cristo. E um dos meus filhos falou, ele faz pouco tempo, um dia ele chegou e falou assim: mãe, eu agradeço tanto que quando eu era desse pequenininho, eu fui na escola dominical e aprendi as palavras de Deus, que ninguém me tira. Minha família inteira sempre foi católica ortodoxa. E tudo começou quando meu tio Eduardo e a sua esposa, que sempre foi de família evangélica, apresentou a nossa família e primos sobre a Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios. Lembro que meus primos e eu ficamos super felizes e ansiosos em saber que iríamos no estudo bíblico dominical. Começamos todos a frequentar. Até que, com o passar do tempo, foi saindo um primo, saindo outro, e no final somente eu fiquei. Quando eu comecei, era dirigido pelo irmão Diran Topalian, com muita alegria. Concursos, os corinhos, brincadeiras, o estudo da palavra, passeios. Era um tempo maravilhoso. E até que, em 1984, fui para um acampamento na famosa Chácara dela, né? E lá eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu tinha acho que uns 7, 8 anos, eu comecei a ir na escola dominical, essa escola dominical atrás da Igreja Ortodoxa Armênia. Participei da mocidade, foi um lugar onde tive muitas alegrias também. E assim, teve muitos momentos marcantes, mas não dá pra falar todos aqui. Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e aí quando eu fui pro aeroporto, na época eu era jovem, eu frequentava a mocidade, todo o grupo da mocidade fez uma surpresa, foi lá pro aeroporto, fez uma festa, levaram que fazia barulho, um monte de coisa assim, tanto que até a segurança do aeroporto veio chamar um pouco de atenção, assim, falar que não podia fazer tanto barulho, aquela coisa toda, e todo mundo foi no aeroporto para se despedir, assim, isso foi um momento assim que me marcou muito. Assim, eu tenho só a agradecer à igreja, porque tudo que eu sou hoje, assim,
a igreja teve uma boa participação aí na minha vida, né? Sempre me senti acolhida, bem recebida. E a partir daí comecei a frequentar a mocidade, a igreja, e de aluna passei para colaboradora e professora da escola dominical. E nós pegamos nossa turma, nossos professores da escola dominical da Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios, pegamos nossa turma e começamos a trabalhar no meio do povo, famílias armênias. E outro momento também que me marcou foi que meu pai também, depois de eu ir na escola dominical e tal, ele também depois começou a frequentar a igreja, né? E ele era muito assíduo, ele gostava de participar de todas as atividades, do culto de oração. E aí, como ele já estava numa idade um pouco avançada, eu comecei, né, do culto de oração, eu ficava cansada, que era durante a semana, mas eu ficava pensando assim, ai não, ele vai sozinho dirigindo, né, então eu vou com ele, né. E às vezes eu tava cansada, né, mas assim, quando eu voltava do culto de oração, pra mim, assim, era uma tranquilidade, porque aquele culto de oração que tem até hoje é às quartas-feiras, e ele, assim, dá uma tranquilidade, dá uma paz, assim, porque parece que você para essa semana, você esquece de tudo e tá só você lá, e Deus, e a comunhão, isso, pra mim foi uma coisa que me marcou muito, assim, esses cultos de orações, principalmente nos últimos anos de vida do meu pai. E a partir daí, muitos anos, o trabalho foi feito lá. Depois passou para Marachá, que também era um outro salão da coletividade armênia, e no final era realizado na casa do irmão Eduardo e da irmã Maria. Também tive a oportunidade de ser professora da escola dominical, assim, que para mim foi uma alegria, né, se passar do amor de Deus para as outras crianças, né, às vezes a gente tá tão sem esperança, né, tanta situação difícil, e a gente vê assim que tem alguém que sempre tá lá amando a gente. Isso para mim foi muito gratificante também. Um trabalho que exigia muita dedicação, compromisso, né, porque todo domingo não podia faltar, e também muita responsabilidade, porque já não mais as crianças vinham, nós é que íamos buscar as crianças nas suas casas, né. Eu sempre fui uma criança muito carente, pois meus pais se separaram muito cedo, quando eu tinha apenas 6 anos de idade, e fui criada praticamente por meus avós. Sempre acreditei que o Senhor tinha um propósito maior na minha vida, porque desde a primeira vez que comecei a frequentar a Igreja Evangélica dos Irmãos Armênios, com 7 anos de idade, era ali que eu encontrava todo o acolhimento que precisava, o amor, o respeito, o carinho, a atenção, a preocupação. Me sentia em casa, era ali que me sentia bem, feliz. Nossa, quantas vezes a Adriana, o André, o Garou foram me buscar em casa para que eu não deixasse de ir na escola dominical armênia. E hoje eu fico pensando e me perguntando como que os pais entregavam seus filhos para pessoas que eles não conheciam, né? Então era a mão de Deus operando, né? Minha mãe, apesar das dificuldades financeiras, teve um papel fundamental nas minhas idas à igreja, pois ela nunca me proibiu de ir. Ela viu o quanto eu gostava e voltava sempre muito feliz. Falar em escola dominical para mim é algo muito legal, muito gratificante, porque fez parte da minha vida, né, da minha infância toda ali até a adolescência também. Era sagrado você ir para a escola dominical aos domingos. Graças a Deus eu tive muitas pessoas que me incentivaram a ir à escola dominical, inclusive meu falecido pai também, né, o Agupão. E para mim foi um marco muito importante, porque a partir dali, desse crescimento, né, quando criança até a juventude, que a gente teve mais a proximidade com Deus e entender a palavra, saber mais, né, e até hoje a gente pensa nisso, leva isso com a gente. Meu nome é Arthur Diniz Quechichian, eu frequentei a escola dominical no início de 1994, exatamente nesse lugar aqui, a quadra do Externato José Bonifácio. E estou gravando exatamente nesse local aqui, onde tudo começou. E deu início nos nossos ensinamentos bíblicos com o Garou, com o Eduardo e a tia Maria.
Eu vim da parte ali da época que ainda tinha algumas atividades ali na Marachá, ali na Armênia, mas o que eu me recordo mesmo era ali do que a gente fazia ali na escola dominical ali próximo ao Tremembé ali das Palmas, que era muito bacana, era uma galera muito legal, a gente se divertia bastante, era uma disputa ali para nós de ficar escolhendo os coros que a gente ia cantar. Nós começávamos o trabalho todos os domingos cantando o Hairmer, que é o Pai Nosso em Armênia, né? Depois cantávamos os corinhos, tanto em português como em armênio, e depois tínhamos os concursos, as brincadeiras e o estudo da palavra. E também, o que era marcante, era o nosso bazar de final de ano, do qual as crianças, elas durante o ano todo, domingo após domingo, ganhavam dinheiro, né? O fiel e o taram, levando a Bíblia, convidando visitas, participando dos concursos. A gente dividia entre as classes, né? Fazia uma gincana, dividia entre as classes ali, cada um ia para sua classe. Era muito bacana isso, mas acho que acima de tudo era a união, a junção ali de todos os amigos, de todas as pessoas. Eu gostava muito de chegar ao domingo para poder estar junto com as outras pessoas também. Até que cresci, com 15 anos comecei a namorar Humberto. Um presente, fruto de oração e jejum que Deus colocou na minha vida. O Humberto, apesar de vir de uma família católica e espírita, ele começou a frequentar a igreja comigo. A Adriana Pompoquian que dava as aulas, a Sara ensinava os corinhos e fazia as brincadeiras de espada no ar. E quem acertasse ganhava adesivos, marcadores de páginas, né, bíblicas. O André tocava as músicas, os corinhos e dividia com a Maria. E o Eduardo era sempre quem iniciava o domingo com uma palavra, né? Sempre com um bom dia. E o Garô, eu lembro da vez que quando eu tinha 7 anos, pela primeira vez foram separadas as salas. E aí na hora de separar eu fui correndo para uma sala, sentei, fiquei esperando, achando que era a minha. E não era a do Garô. E ele disse para mim assim, olha, você não está na sala correta, mas eu ainda te espero. Você é muito bem-vinda, um dia você vai vir aqui na minha. E o mais legal de tudo isso, que a igreja, a gente tem esse carinho, tem esse sentimento, é que depois desse tempo, o próprio irmão Garô, a Haronian, que nos batizou, eu e o Humberto, né? Então, assim, a presença de Deus naquele dia foi maravilhosa. Aí acabei ficando mais velho, né? E acabei perdendo esse lado um pouco, né, da escola dominical e tudo mais. E, porventura, graças a Deus, acabei retomando isso comigo, né? Que era um negócio que eu adorava, sentia muita falta, então eu acho que assim, a escola dominical foi fundamental na minha vida, né? Acho que não só na minha, na minha irmã também, porque a gente frequentava muito, a gente gostava muito, todo domingo era uma delícia ficar junto com todas as pessoas, e foi um momento de muita aprendizagem, né? Eu lembro que eu até falo, toda vez que eu encontro o Júnior, o tio Antranik, ali o tio Gregório também, que eram pessoas que me buscavam em casa para poder ir para a escola dominical. Quando eu era muito pequeno, quem me buscava até era o tio Antranik, às vezes o tio Gregório. E aí se passou de época para época, foi ver o Júnior que tava me buscando, né? Então se passou de pai para filho ali, né? Então a escola dominical para mim foi fundamental. Hoje eu sou a pessoa que eu sou, assim, próximo a Deus, graças à escola dominical. E foi um período maravilhoso, né? Agradeço a Deus por cada irmão que ao longo de tantos anos trabalhou e se dedicou para essa obra. E peço que Deus abençoe a cada um, porque eu sou fruto dela. Em 2004, eu e Humberto nos casamos e um ano depois começamos as tentativas de gravidez, mas infelizmente sem sucesso. Fomos em diversos médicos, especialistas, uma hora diziam que era eu o problema, uma hora diziam que era Humberto que era o problema. Enfim, foi uma jornada e tanto. Cheguei a fazer cirurgia, engravidei, perdi, ficou retido, tive que fazer curetagem. E tentei fertilização in vitro também sem sucesso. E cheguei até a ponto de adotar uma criança que também não deu certo. Foi um momento desesperador, desanimador, além da gente ser desenganados pelos médicos. Mas ao mesmo tempo foi uma fase de muita aprendizagem e de muito crescimento espiritual, onde a igreja teve um papel fundamental nas nossas vidas, pois foi ali que sempre fomos acolhidos, consolados,
alimentados da palavra de Deus, onde nossos corações sempre se renovavam da esperança, da fé, do amor, de todo entendimento do Senhor. Junto conosco, tivemos ali também uma igreja cheia da presença de Deus, que se juntaram junto conosco, né, em orações, em jejum, e para a vinda desse bebê que a gente tanto desejava, até que 10 anos se passou. E como vocês sabem, o meu nome é Giovana e eu vim agradecer para vocês o carinho enorme que vocês tiveram por mim, pelas orações de todos os irmãos da igreja. Eu fico muito feliz de saber que vocês fizeram isso por mim. E a gente sabe o quanto que foi difícil para minha mãe e para meu pai na gestação, né? O quanto que foi difícil para poder me ter. E é isso que eu tenho para agradecer e é uma honra estar participando desse vídeo. Parabéns pelos 90 anos da igreja. E como a Cris bem mencionou, vocês sabem, a gente começou a namorar com 15 anos, aí com 17 eu comecei a frequentar a igreja e foram vocês que plantaram essa semente de Jesus através do Espírito Santo e que a gente foi alcançado, conseguimos a nossa conversão, foi aí que nos batizamos e hoje somos muito gratos, pois todo esse aprendizado podemos estar utilizando aqui em Londrina. Então, só agradecer tudo o que vocês fizeram por nós. Parabéns pelos 90 anos da igreja. É isso, parabéns, beijo, igreja. Beijo, parabéns. A semente que a igreja plantou em nossos corações há 37 anos atrás, através do Espírito Santo, nos gerou grandes frutos. Olha só, pessoal, a adaptação do versículo para nossa realidade está aumentando. Serão minhas testemunhas no Tremembé, na Escola Dominical Armênia, lá no Lausanne, como a gente viu no outro vídeo com a irmã Áurea. E onde mais? Já fomos em tantas escolas dominicais. Por falar em escola, será que a palavra de Deus não poderia ser pregada dentro das escolas regulares também? Maria, então nesses 90 anos da igreja, você trabalhou como professor em muitos lugares. Onde você trabalhou? Olha, eu trabalhei aqui na nossa igreja, dando aula na escola dominical. Trabalhei em escola pública, né? Fui até Osasco também dar aula, né? Eu e meu esposo, e nós demos aula ali também para a escola dominical, e eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de fazer esse trabalho em vários lugares. Eu louvo o Senhor. Escola pública é um lugar complicado, tia Maria? Agora eu creio, Leandro, que eles não deixam mais fazer esse trabalho em escola pública. Foi uma coisa assim, uma oportunidade que Deus deu naquela época. E quando você começou, como era? Eles achavam diferente ter aula da Bíblia na escola? Como era? Olha, Leandro, eu creio que, assim, receberam bem. Não... Tinha algumas aulas que te marcavam de você trazer alguma coisa? Eu coloquei 2 bonecos dentro da água e mostrei como era Naamã, todo com lepra no corpo. E depois eu tirei o bonequinho, limpinho, e falando o milagre que foi feito em Naamã. Isso também eu acho que marcou muito. Alguma criança te falou alguma coisa, te perguntou? Quais que te marcaram? Olha, Leandro, eu tenho, se você vê o que eu tenho de agradecimento, tudo escrito na escola pública, as crianças me escreveram coisas lindas, tia Maria, obrigada. Assim, não dá para explicar o que
o tanto que eu tenho de papel escrito das crianças por eu poder ensinar a palavra de Deus. Eles ficaram muito gratos. Então, fazendo aqui a adaptação do versículo para o nosso contexto, vocês serão minhas testemunhas no Tremembé, na quadra da Igreja Apostólica Armênia, no Lausanne, nas escolas públicas e até os confins da terra. Ir até os confins da terra. Será que isso é possível? A expansão do reino de Deus é do tamanho do sonho que Ele colocar no nosso coração. Não é pela nossa força do braço, é pelo poder dele. E a nós cabe ter fé. Igual esse dia que as crianças da escola dominical escreveram pedidos de oração e amarraram numa bexiga. O reino de Deus é igual o fermento, é igual o grão de mostarda. Deus é que faz crescer e voar.